Caros ouvintes, mais uma vez transmitindo aqui da Web Rádio da Paróquia dos Sagrados Corações, paróquia essa pertencente à Arquidiocese de Florianópolis, na cidade de Barreiros, no município de São José. Dando continuidade aos nossos programas de temas da cultura, da crença católica, vamos hoje iniciar o nosso programa de número 3, abordando um tema extremamente popular em nossa região aqui em Florianópolis. É sobre a bandeira do divino. Está aqui no estúdio com a gente a Nilda, que é a coordenadora do CPC, da Igreja Matriz de Barreiros, e também um agente de pastoral que já atuou e atua em diversas pastorais. Dando início, para que a gente possa falar da bandeira do divino, talvez seja interessante, e é interessante, que isso nos remete a um contexto da festa do divino. Foi através da festa do divino que surge a bandeira do divino. Então, assim, a festa do divino é uma festa cristã. Sua origem é tão antiga quanto o cristianismo. O seu nome litúrgico, ele não é festa do divino. Ela é a festa de Pentecostes. Todos nós sabemos que a palavra Pentecostes, ela significa, de origem grega, significando 50 dias. No tempo de Jesus, a comunidade judaica celebrava uma festa típica em agradecimento pelas colheitas, pelo ano bom. Tá? Esses 50 dias após a Páscoa, do qual os judeus participam em toda parte do mundo. Nesse dia, Jesus enviou sobre os apóstolos o Espírito Santo. Isso está lá em Atos. E repletos e animados pelo Espírito Santo, os apóstolos começaram, a partir daí, pregar corajosamente a boa nova de Jesus Cristo, Senhor e nosso Salvador. Esse apelido divino está a indicar o quê? A divindade do Espírito Santo. O verdadeiro Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. A festa do Espírito Santo, então, é o quê? Um reflexo de nossa cultura também. E é a mais tradicional festa popular, que surgiu aonde? No Brasil. Antes do surgimento da própria festa, o rei Diniz, lá por 1279, 1325, em Portugal, mandou construir uma igreja em nome do Espírito Santo, em Alenquer. Ora, passou o tempo. Em 1838, uma lei provincial de Goiás, da província lá de Goiás, e por iniciativa de um padre, o padre Joaquim Antônio da Rocha, se institui em 22 de agosto de 1938 a festa do Divino Espírito Santo, até então chamada, antes de Formosa, Arraial dos Couros, em Goiás. A festa evoluiu, começou a trazer figuras, participantes, homenagens. Aí tivemos a festa, passou a ter o imperador, né? Que a Nilda conhece, né, Nilda? O imperador é o que coordena, ela vai falar depois. Ela vai falar depois pra gente. Que coordena, né, a festa, e o folião. Né? Tinha o folião também. Depois veio a imperatriz, o imperador, a imperatriz. E aí começou a surgir os símbolos. A coroa, o manto. E aí surge a bandeira do divino.
A bandeira do divino é a bandeira de Deus e de seu povo. Através dela, a fé e a religiosidade são levadas por toda a cidade. Já começamos a nos reportar ao momento que nós vivemos, né? As visitas, já acontecia lá no passado. Levada por toda a cidade. A Nilda vai explicar isso para a gente depois. A bandeira é vermelha para simbolizar o sangue dos mártires de nossa igreja, desde os tempos de Jesus até os nossos dias atuais. Onde a bandeira passa, ela derrama bênçãos para as famílias. Beijar a bandeira é uma forma de devoção e respeito ao sagrado. Além da própria bandeira em si, existe o símbolo da pomba, que é o sinal do amor de Deus. O amor de Deus, símbolo de esperança, paz e mansidão. E aí os exemplos, Nilda, bíblicos, são os diversos. Você pode ir em Mateus 3,16, onde fala do batismo de Jesus. Em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus paira sobre as águas. Gênesis 8:12 também. Nós temos um outro símbolo ligado à bandeira, o fogo. Este símbolo é bíblico. Está lá em Atos, no capítulo 2, quando os apóstolos e Maria se reuniram no cenáculo e sobre eles vieram línguas de fogo, estabelecendo assim o dia de Pentecostes. Um outro exemplo está no Antigo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, em Reis, capítulo 18, versículos de 36 a 38, onde Elias pede a Deus o fogo do céu. O outro símbolo ligado também à festa e à própria bandeira, a água. A água simboliza para todos nós católicos a pureza, a vida. O Espírito Santo, ele também é água viva, descida do céu para nos levar à purificação. Uma outra informação importante ligada à bandeira do divino, e digo a vocês aqui, estou coordenando hoje aqui essa entrevista, e obviamente para poder entender a bandeira do divino, digo a vocês sinceramente, entendia muito pouco. Muito pouco. E antes do programa, conversando com a própria Nilda, ela me mostrou na bandeira a questão dos carismas, dos dons do Espírito Santo. Esses carismas, os dons da santificação. A gente olha para a pomba, não é isso, Nilda? E tem aqueles raios. Cada raio daquele, que totalizam 7, é isso, Nilda? 7 raios, significam os dons de santificação. Quem são esses dons de santificação? Primeiro, temor de Deus. É um dom do Espírito Santo que nos leva ao respeito filial a Deus e nos afasta do pecado. Um outro dom do Espírito Santo, representado na pomba da bandeira, na bandeira do divino, um segundo raio. E digo a vocês, aprendi isso agora, 20 minutos antes de estar nesse programa aqui, com aqueles que entendem, que é a Nilda, e acaba de chegar nos nossos estúdios também para falar dessa devoção popular, o nosso pároco, o Padre Alcione. Mas retomando, já vou passar a palavra para eles. O segundo dom do Espírito Santo, de santificação, é a fortaleza. Pelo dom da fortaleza, não nos esquivamos das provações. O católico, ele não se esquiva das provações, porque ele tem a proteção de Deus e do Espírito Santo.
o dom da piedade. Gente, piedade na nossa igreja é tudo. É o dom de santificação que nos produz em nós uma afeição filial a Deus, no sentido de adorarmos o amor sobrenatural e o santo ardor. Então, temor a Deus, fortaleza, piedade e o dom do conselho. Esse dom aprimora a virtude da prudência, faz-nos saber pronta e seguramente o que convém a fazer nas diversas circunstâncias da nossa vida. Quantas vezes temos que ter prudência em nossos atos, nas ações de pastorais, na nossa família e com as coisas, obviamente, de Deus. Os dons da santificação da ciência nos faz conhecer as coisas criadas com sua relação com o Criador. Pessoalmente, padre também, professor e teólogo, aqui nos nossos seminários, na Arquidiocese, sabe que o tema ciência e fé é tema polêmico. Mas a fé também é ciência. Inteligência, outro dom. Este dom nos dá a compreensão profunda das verdades reveladas. Gente, esse dom da compreensão à luz da fé é muito importante. Quantas vezes nos deparamos com situações e queremos analisá-las com um olhar mundano. E não é com este olhar. Você, investido do dom do Espírito Santo, você terá a inteligência e a compreensão também deste ato, deste fato, vindo de uma ótica pela e da fé. E por fim, o sétimo dom de santificação do Espírito Santo, trazido, só relembrando, tudo isso está expresso na bandeira do divino. A sabedoria. A sabedoria fortalece em nós todos os demais dons de santificação. Ora, gente, eu agora, após essa breve explanação, conhecemos que a bandeira veio, obviamente, através da festa, os seus dons, o que significa. Vamos agora fazer como se diz no esporte, um bate-bola com os nossos entrevistados que estão aqui no estúdio. Até eu, Nilda, agora já vou abrir assim mais informalmente. Outro dia, uma pessoa que eu estou envolvido aqui na igreja há muito tempo, com pastoral e tal, chegou uma senhora, eu estava sentado ali atendendo na missa, ali atrás, com uma tesoura. Aí eu falei assim, meu Deus, mas parece de tudo. O que essa mulher quer com essa tesoura? Ela foi ali e cortou a fita do Espírito Santo, que você também vai, e o padre nos explicar. Então, assim, para começar, vou passar a bola agora para o padre, junto com a Nilda, começando com a Nilda. Como surgiu, e foi um negócio muito bacana que aconteceu na nossa comunidade, reavivar a bandeira do divino aqui na nossa comunidade paroquial. Nilda, fale um pouco sobre isso e padre Alcione, por gentileza. A experiência da bandeira do divino na minha vida, eu tenho que me reportar primeiro lá na minha infância. Meus pais, que sempre foram pessoas de comunidade e trabalhando na pastoral
da igreja de Santo Antônio de Lisboa, no qual os sete filhos foram criados nessa fé e caminhando com o Espírito Santo. Antes de eu falar aqui da nossa paróquia, eu sou obrigada a me reportar. Por quê? Porque vivi a minha infância inteira caminhando com a bandeira do divino. Em Santo Antônio de Lisboa, tem a coroa, que aí tem uma história muito bonita de uma doação, que aí outro programa eu poderei explicar um pouco melhor, mas temos lá a coroa, o cetro e a bandeira. Então, na nossa comunidade de Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui, a gente fazia caminhada com a bandeira, a coroa e o cetro. E eu sempre, quando começava a caminhada da bandeira, eu estava lá presente com meus pais, e junto com amigos, vizinhos, e era uma procissão com muita gente. E aí havia até aquela disputa de carregar a bandeira, mas a bandeira era carregada por adultos. O cetro era com crianças. E a coroa era com os homens que iam também nesta caminhada, aonde a gente fazia oração e cânticos, que ia um tambor à frente, tocando, e entrávamos nas casas de nossos irmãos. E lá éramos recebidos com muito amor, muita devoção e muita fé. E eu fui caminhando nessa história e eu sempre fui apaixonada pelo Espírito Santo. Cresci também nessa história, aí eu já também segurava a bandeira, porque aí eu já era uma moça, eu já caminhava com a bandeira. E eu sempre dizia para minhas amigas, deixa eu caminhar um tanto mais. Então, vivia naquela disputa. Bom, passou o tempo, me casei, fomos para longe, né? Eu com o Nilo, minha família, retornamos a Barreiros. Eu estava num certo dia, que faz 37 anos que a gente mora aqui em Barreiros, e quando eu estava na minha casa abrindo a janela, o que eu vi passar na minha rua? A bandeira do divino. Eu fiquei a emoção tomou conta de mim. Eu não sabia se eu chamava, se eu ia atrás ou se eu rezava. E a bandeira passou. E eu fiquei naquela expectativa, meu Deus, essa bandeira ela vai passar nas casas. Fiquei observando, ela não entrou, ela passou na comunidade. E eu fiquei com o meu coração assim, com um entusiasmo muito grande de pedir aos párocos que fizessem essa caminhada em Pentecostes, né? Só que eu era nova na comunidade, não era conhecida, e minhas palavras, meu convite ficou no esquecimento. Mas a bandeira estava sempre na igreja, e eu sempre ia fazer as minhas orações na bandeira do divino. Passou o tempo, e logo me envolvi na comunidade, com trabalho pastoral, e fui caminhando, mas sempre com meu coração desejando caminhar com a bandeira. E foram passando nossos párocos, nossa história de paróquia, e chegou um tempo no qual eu abri novamente o meu coração, o pedido de caminhar com a bandeira. E assim foi aceito. E aí começamos a pensar e enviamos também para as comunidades, porque até então só tinha a bandeira do divino em hipotecas. E
E eu desejei que todas as comunidades fizessem parte desse momento bonito, que as famílias recebessem o Divino Espírito Santo em suas casas, para receber a bênção. E assim foi feito. Então, já estamos há alguns anos nessa caminhada, e eu estou assim, muito feliz, porque agora, novamente, 2015, a bandeira será colocada nas comunidades. Na nossa igreja matriz, fizemos o envio, e a gente participa aqui de todas as ruas da comunidade matriz, visitamos todas as famílias, e digo para vocês, bênçãos sobre bênçãos têm acontecido, e a recepção das famílias que recebem a bandeira é impressionante. Eu, no ano que passou, 2013, 2014, eu fiquei um pouco assim, distante da caminhada, devido à perda que eu tive de família, e eu tive que ficar em casa um pouco, cuidando dos meus. Mas a bandeira não parou, a bandeira caminhou. E eu digo para vocês que a bandeira do Divino Espírito Santo, em nossa comunidade, ela só tem trazido muitas bênçãos, muito amor. E assim, a fé no divino, eu vejo nas pessoas que disseram assim para mim, Nilda, mas eu nunca vi essa caminhada, mas eu quero caminhar com o divino. Eu disse, venha, venha, porque o Divino Espírito Santo vai tocar no teu coração e vai despertar vários dons. E como eu tenho visto nas amigas, nos agentes de pastorais que não tinham essa vivência com o divino, dizem assim para mim, Nilda, eu tenho vontade de trabalhar muito mais pela minha paróquia, depois que eu comecei a caminhar com a bandeira. Então, o meu coração, ele fica muito feliz, porque essa caminhada do Divino Espírito Santo vai continuar. E com o apoio do nosso pároco, Padre Alcione, ele nos dá assim, uma força muito grande, e eu sinto que a abertura é bem maior na comunidade. Já ficam me ligando, quando que a bandeira vai passar na minha casa? Então, eu digo assim, que nessa nova caminhada, a gente começou trazendo para caminhar com a bandeira os coordenadores e grupos bíblicos, que aí a gente vai fazendo a cada dia, para cada rua, os coordenadores vão passando para que não fique cansativo para todos os agentes, mas que não deixe de passar nas ruas visitando as famílias. E esse ano, com muita alegria, quero dizer às famílias que receberão, além da visita do Divino Espírito Santo, vão receber um presente. Um presente esse que ficará marcado no coração e no lar de vocês. A bênção do Divino Espírito Santo. Então, irmãos, vamos continuar com esse amor, com essa fé e com essa coragem de caminhar com o Senhor. Nilda, a experiência e a vivência está bem expressa nas suas palavras. Que coisa linda! Procure a Nilda, procure nosso pároco, participe. O padre está aqui agora com a gente também, vai dar uma palavrinha sobre a bandeira do divino em nossa comunidade, o contexto geral dessa devoção católica. Sem dúvida que é muito belo escutar a Nilda falando, enquanto ela falava da sua experiência mesmo lá no Sambaqui,
mais ou menos passou na imaginação aquela criança carregando, andando com a família, outras crianças. Me reportei também a uma experiência há pouco que tive quando trabalhei em Garopaba, onde é muito forte. Confesso que foi lá que despertou em mim essa devoção também à bandeira do divino. E chegando aqui na paróquia, vimos essa redescoberta acontecer juntos. Por isso queremos louvar muito a Deus pelas pessoas que assumiram essa missão como encarregados, como coordenadores, de levar a bandeira. E claro, com carinho a todos que têm acolhido. Nós lembramos que a bandeira do divino tem toda uma tradição açoriana e resgata a experiência de fé de todo aqui o nosso litoral, nossa região aqui, muitas paróquias têm a festa do divino, muitas comunidades a bandeira passa. Por isso é um momento muito rico de fé. E como já foi dito, dessa devoção da comunidade. Queremos pedir que nossa paróquia, com a força da bandeira do divino, com a fé que vai junto com a bandeira do divino, com a fé dos que acolhem essa bandeira, que nesse ano vocacional paroquial, o Espírito Santo, que vai junto nesta devoção, desperte cada vez mais vocações. Como a Nilda lembrava, as próprias pessoas dizendo, eu quero ajudar mais, eu quero me comprometer mais. E é isso mesmo. E uma característica da bandeira do divino é a dimensão da solidariedade. Onde o divino passa, a caridade passa. Onde o divino passa, os corações se movem. Que Deus abençoe e nos ajude neste ano com a caminhada da bandeira do divino. Padre Alcione, obrigado por suas palavras também. Obrigado pelo apoio que tem dado na paróquia a toda evocação dessas manifestações populares. Eu pediria então, para que encerrando o nosso programa de hoje, lembrando que o programa número 4 abordará um tema de suma importância e que com certeza vamos falar bastante durante nossa programação. O próximo tema é Santa Maria, Mãe de Deus. E para encerrar, então, eu convidaria a Nilda para fazer uma oração do Espírito Santo, não essa que a gente conhece, mas uma oração daquele tempo lá de Formosa, em Goiás, que ela vai fazer, e obviamente, como em todo encerramento, também vamos ter a bênção final do Padre Alcione. Vem, Espírito Santo, renovar a minha vida, despertar todo o meu ser para as maravilhas de Deus. Acende o teu fogo espiritual em meu coração e dai-me a graça de viver a vida nova dada por Jesus. Queima o pecado e as fraquezas. Cura-me das minhas tristezas e desilusões. Ensina-me a cada dia enfrentar as provações e nunca apagar o mal com o mal. Enfim, inunda-me com o teu poder para que cresça em mim a cada dia a vida sobrenatural. Amém. Que com a graça da presença do Divino Espírito Santo em nós e espalhada por este mundo afora, chegue na vossa casa, em você neste momento, que acompanha esta programação, chegue a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.